Da saúde. Há quem diga as más línguas, sabe que a política é fogo, né? Que você foi contratado só para jogar esse campeonato. Mas você tá bem, Não, né? tô mantendo a forma, Tá se né? cuidando aí? Tô me cuidando. Acho que quando a gente para, né? Lógico que assim, o que eu faço hoje não é o mesmo que eu fazia quando eu treinava, né? Em termos de treinamento. A mesma intensidade, né? A Alimentação? alimentação também diminui um pouco, né? Não é a mesma quantidade, mas eu continuo treinando, acho que é pela saúde, né? Acho que é mais importante, Isso que né? eu A falo. Que os caras gente falam, você emagreceu manter. para ficar. Você ficou mais feio. Não é uma mentira, mas eu só quero ficar vivo, não quero ficar, né? É, não, Você tem é de quanto? que. 79? 79, 79. Ah, tá voando, cara. E qual que é o teu esporte? Porque eu vejo que o pessoal daqui, não sei se é porque são ricos, mas eles gostam muito de tênis, de beach tênis. Qual que é o teu? Não, o meu ainda continua sendo o futebol. Ah, Eu é? brinco society, tem um clube que eu brinco campo de grama, mas a gente joga com o society lá, né? Eles até para preservar o gramado, mas continuo, faço joguinhos aí beneficentes também, mas é o campo, é o campo. O beach não Não venceu, pegou? não pegou. Tênis Não. também não? Tênis eu brinquei faz um tempo. Faz muito tempo que eu não brinco, mas eu também gosto. Tênis, pádel, eu brinquei muito em Sevilha. Também é um esporte novo, que aqui no Brasil ainda está Tá chegando, começando, está chegando. Mas eu gosto. Sei jogar vôlei, né? Mas também não pratico muito, mas é o futebol. O futebol é que continua ainda na veia. Porque tirando aquela turma, que é a mesma turma que eu gosto muito, aliás, a turma do que eu chamo a turma do envelope, que vai para todo jogo beneficente, que é o Amaral, o Aloysio, o Prior, antes de ser condenado, também ia. Mas essa turma do. O pessoal prefere não jogar bola mais, né? Você pega muito cara que jogou que prefere não jogar mais bola, né? Que de brincadeira, assim como esporte, né? Você não pegou um. Você ainda gosta? Não, ainda gosto. Ainda gosto. Eu ainda aqui em Valinhos, eu fui campeão amador em 2022. Caralho. Eu saí de Santos, né, final de 2021, aí 22 eu vim para cá, aí tinha um menino no meu condomínio. O time do condomínio, na verdade, tinha ido para a primeira divisão. Só que aí nesse ano, como o treinador saiu, aí outros garotos também não continuaram com o time, eles abriram mão. E um desses meninos do time que subiu, né, para a primeira aqui, falou: Renato, vamos jogar, tal. Aí eu peguei, fui para um time chama Vila Unida, né, Grêmio Vila Unida, e o prefeito, atual prefeito, estava jogando também. A gente foi campeão amador em 2022. Caraca, então teu negócio também passa pela competição também? Passa pela competição. O pessoal me chamou, eu até uma das coisas também que eu gostei foi não tive nenhum problema durante o campeonato. Assim, porque De jogou, lesão? aquela. Não de lesão, até de respeito dos outros atletas, né? Dos Ah, meninos, de tá. falar, porque você é profissional, que não sei o que, sabe assim, aquela coisa de meio. Trato todo mundo igual, sempre não desrespeitei também ninguém aqui na cidade. E foi uma das coisas que eu gostei. O pessoal falou assim: ó, você vai gostar, campeonato é competitivo, tem bastante moleque bom, cara. Tem. Você olha, você vê. Eu não sei se falta oportunidade ou se hoje em dia o menino fala, não quero aquela coisa de ter que treinar todo dia, né? Porque o Compromisso, não amador é quer o compromisso, compromisso. né? O amador, hoje você vai, é o Vai. final de semana, né? Você É. trabalha e. Mas eu fui campeão em 2022 o amador, e em 2023 eu ganhei o veterano e o master. Cara, o homem não para. Ainda não consigo jogar no 50 mais, né? Que ainda eu vou chegar lá, se Deus quiser, Vai. para poder também brincar e poder ser campeão dos 50 mais. Renato, eu tava brincando com você pelo seguinte, na tua época de ouro do Sevilha, que foram quantos anos do Sevilha? 7. 7 anos de Sevilha. Eu tava na ESPN e eu não fazia o Barcelona e o Real Madrid. Eu fazia o Atlético, fazia o Atlético e o Atlético Bilbao, né? O Sevilha, fazia os outros jogos do espanhol. Como também não fazia. Eu não fazia os grandes jogos. Eu brincava lá que a Ale Oliveira sempre presente nos piores eventos. Porque o pessoal fica de olho no Barcelona, no Real Madrid. Os caras brincavam que eu era reserva do PVC, mas eu fazia muito jogo do Sevilha e gostava muito de fazer. Porque você pegou ali uma geração boa de bola e muito vitoriosa, né, cara? Aquela experiência deve ter sido. E você jogou. Eu falo que você é o jogador Kama Sutra, atua em várias posições. Você jogou porque você nasceu segundo volante? Você nasceu o quê? Não, eu nasci, para começar, minha posição foi de goleiro. Ah, não, isso aí não. Goleiro.
Não. Ninguém acredita, mas de goleiro. Por causa do meu pai. Meu pai, eu ia ver ele. Meu pai é baixo também, né? Meu pai não é alto. E ele jogou na cidade, né? Lá em Santa Mercedes, que é na região de Presidente Prudente. Finalzinho de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Região de Dracena, Andradina. Pô, conheço ali muito, cara, que eu jogava futsal. Futsal tinha Dracena. Isso, Dracena Presidente entrou. Prudente tinha muito jogos abertos do interior, tinha muito, sediava a Copa São Paulo, viajei muito pra lá. Isso. Calor, lá é bastante. E eu sou daquela região, e aí lá meu pai jogava no gol. Meu pai é aposentado da Polícia Civil. Mas no amador ele No jogava. amador da cidade, isso. Era aquela cidade contra cidades, né? Era Santa Mercedes jogava contra a Dracena, contra o Que o Tupi bicho Paulista, pega, né, meu? isso. Era na região até a Damantina, né? Que eles faziam lá os jogos. E meu pai começou no gol, fui para a experiência de goleiro. Naquela época não tinha os gols móvel que hoje tem, né? Se você pegar hoje no sub-11, né? Sub-7 aí, os gols são pequenininhos, né? Praticamente de salão. Só que eu ia no gol normal. Eu chegava lá no campo, era o gol, a trave. Que subida, hein? Não, eu olhava assim, eu fiquei um ano, juro pra você, eu fiquei um ano de goleiro. De quantos anos você tinha? Eu tava com uns 7 para 8. Puta vida. 7 para 8. Aí eu ia no gol, a bola passava alta, você não tem como ir, não tem como reagir, né? Aquele gol grande. Outro ano eu falei, pai, acabou. Parei. Não, parei, não quero ir na linha, não é pra mim, não gosto. Tinha comprado luva, pô, eu ficava vendo o jogo naquela época lá, era Paulo Vitor, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo, cara, pegava aquela Rodolfo, pô, eu adorava, né? Sou santista de coração também. Ó. Já falando pra você, por causa do meu pai também. Mas eu peguei e saí e fui pra meia. Só que eu era muito baixinho, né? Então, meu pai, como ele comandava o time da cidade, jogava com a 10, o uniforme era lavado em casa, então antes de sair eu já pegava o uniforme e guardava. E acho que uma das coisas que me ajudou bastante no futebol foi que eu jogava com o pessoal do 7'5", 7'6". Os mais velhos. Dos mais velhos. Eu era o único mais novinho na turma, né? Hoje até o meu cunhado, né? Ele jogou comigo lá atrás também, no comecinho, lá em Santa Mercedes. Então, aí eu fui pra meia. Jogando de meia. Mas mesmo nos grandão? Mesmo nos grandão. Jogava de meia, aí... Só que na minha cidade não disputava campeonatos, né? Você não tinha como jogar contra um São Paulo, um Corinthians, né? Um Palmeiras, você não conseguia fazer esses campeonatos. Era só entre cidades contra cidades. Aí até que meu pai pegou e falou, olha, eu vou levar, né, você para Dracena, porque lá já disputa, né? Fazia o regionalzinho ali até a Damantina e depois disputava com o Presidente Prudente. Aí quem era o campeão fazia a final do estado, né? Ó, que legal. Aí eu passei a treinar no Dracena, a gente começou a ganhar, né, na região, aí disputava com o Prudente, ganhava de Prudente, fazia o estadual, né, que era a final do estado. E nesse meio termo tinha o Adriano, não sei se você lembra do São Paulo, meia. Sim, o Adriano claro. era de Dracena, né, e o Adriano, acho que ele é 7'5", se eu não me engano, acho que ele é quase 7'5" ou 7'4", e o Adriano já tinha passado pelo Guarani, e tinha um diretor no Guarani que ele mapeava muito a região de Dracena. Então quando eu fui para lá, ele até falou pro meu pai, eu tava com 11 anos. Aí meu pai não deixou ir na época, porque meu pai falou assim, não, tá muito novo, né? Hoje 11 anos é velho, né? 11 anos, então o cara tá aposentando já. Só que naquela época meu pai falou assim, não, muito novo, eu nunca tinha saído da cidade pequena, né? Tava junto com meus pais. Falou, não, deixa ele ficar mais velho, eu levo ele para fazer um teste. Aí eu tenho 14 anos, aí venho aqui para Campinas, continuo jogando ali no Dracena, venho para Campinas, deu uma greve geral assim no estado dos professores, meu pai ligou pro Guarani e falou, olha, posso levar o menino agora? Tá tendo greve para não perder aula? Não, pode. Fiquei uma semana aqui em Campinas, treinei uma terça e uma quinta, na época era infantil, eu era sub-15, aí o treinador me viu jogar e falou assim, não, eu quero você num jogo, né? Só joguei contra, vem pra cá num jogo que eu quero você junto com os meninos pra jogar. Por coincidência, a gente jogou contra a seleção de Valinhos, já naquela época. Ganhamos de 10-0. Aí veio eu e um outro atacante. Pô, 10-0. E mesmo assim os caras te botaram de secretário do esporte. 10-0. Você dizendo, olha, você pegou o lugar de Vampeta? Só um pouquinho. Ganhamos de 10-0, eu fiz 6 gols naquele jogo. Ah, realmente o Valinhos tá com uma dívida com você. É muito grande. Aí eu
eu passo nesse teste, né? Isso em 93, 94 eu me apresento aqui no Guarani. Você vê que esse teste também, se o cara não passa... Como é que foi o teste? Assim, eu fiz 6 gols. O cara fala assim, opa, eu acho que de repente... Pode ser que... Mas eu vim como meia, tá? Eu vim como meia, o infantil como meia, eu peguei seleção sub-17 como meia, Caramba. como meia esquerda. Na época até agradecer o Toninho Barroso, né, que foi treinador meu aí da seleção, que me convocou a primeira vez para a seleção. E aí você ficou sozinho aqui em Campinas, Aí morava fiquei debaixo do estádio? Debaixo do estádio, debaixo do estádio. Na verdade, assim, eu fiquei 2 semanas aí, o outro menino que veio, né, de Dracena, que ele é um ano mais novo que eu, que é 80, a gente ficou 2 semanas aqui e voltamos para casa, chorando as 2 semanas. Porque não é fácil não, né? Não é fácil, você vem... Aí eu voltei para casa, minha mãe falou, poxa, mas não é o que você não quer ser jogador de futebol, você tem que aguentar, você tem que segurar. Meu pai até ligou aqui no Guarani, que a gente saiu, nós saímos numa sexta-feira, pegamos o ônibus, baixamos lá, falei, pai, vem me buscar, ele aonde? Eu tô aqui em Dracena. Como assim? Mas nem avisou o Nem Guarani? nem avisei. Aí meu pai ligou no Guarani e falou, não, o menino tá voltando aí na segunda-feira, tal, porque vocês vão, ele não vai estar aí. Aí a gente voltou, começamos aquele processo. O pai e a mãe já não aguentavam mais também, falou, meu amigo, sabe, vai... Mentira, mas esse apoio deve ter sido fundamental. Foi fundamental para eu continuar. Aí eles liberavam uma vez por mês, né, o Guarani, mas aquela era assim, saía na sexta, chegava no sábado em casa, eu ficava o sábado, domingo à noite eu já voltava para treinar na segunda, aqui. Dá mais ou menos de ônibus umas 9h30, 10 horas de ônibus. E a condição, eu sempre tenho como referência, porque não sai da minha cabeça, eu fui visitar o Alex Cabeças, lá no CT de Cotia, quando ele estava com 20 lá. Ah, tá. Não sei se você já foi lá. Não, ainda não. É um hotel 5 estrelas, que os meninos reclamam. A condição que você tinha aqui era uma condição bem diferente, né? Diferente. Muito diferente, Muito, né? né? Muito. E ainda, que nem a gente, assim, é o que a gente fala, teve o sacrifício, né? Deixar pai, mãe, os amigos, né? Que você gostava de fazer. E outra, era debaixo da arquibancada, né? Hoje eu acho que melhorou o alojamento lá. Eu ainda não fui ver, mas já fiquei sabendo que tá melhor. Pô, também estiveram debaixo da arquibancada até hoje. Mas aquela época lá era assim, era bem complicado. Existia os batizados, né, do pessoal lá, quando chegava. Trote, os trotezinhos. Eu acho que, assim, hoje em dia a molecada tem tudo, assim, de mão beijada. Não, tem muito tudo pra, assim, acho que, se pegar firme, né, eu acho que consegue realizar o sonho. Naquela época, assim, a gente tinha que matar um leão por dia mesmo pra que ali a nossa, vou falar que eu sou 73, né, eu sou mais velho. Mas nossa diversão, o nosso lazer, a nossa brincadeira, era tudo futebol, né? Futebol. Hoje em dia tem um montão de coisa aí que o pessoal muitas vezes prefere, né? Mas quando a gente tava no horário livre, eu jogava bola.